Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Redes sociais. @Tudo Talk, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e aqui no YouTube, do qual peço para você se inscrever no nosso canal. Tem muitas pessoas que assistem, né, Júnior, mas não se inscrevem. Se inscrevam, no canal. comentem, dê o feedback, falem lá, mandam no nosso Instagram, né? Manda lá. O Instagram é um directs. pouquinho diferente, @podtudotalk, mas colocar Tudo Talk, né? Sempre aparece. Sempre aparece. As Manda nossas lá. redes sociais. Sugestão de pauta, entrevista, convidados. certeza. A gente adora nos Conversa, comunicar aí com vocês, reposta, interagir. A gente ama Faz isso. a festa, né? Pode mandar, fique à vontade. Compartilha também o YouTube, que é muito importante. Isso, YouTube principal. Dê essa força para nós lá se inscrevendo e compartilhando o nosso programa. Retransmissão. Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. E agradecer ao nosso apoiador, que Vamos se não lá. fosse por ele, né, Lu, não estaríamos estaríamos aqui aqui, fazendo né? essa entrevista maravilhosa, Olha lá, o QR Code já tá agregando na conhecimento tela. para você. Tá aí, gente, Ex-Prevent, uma das maiores corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo, porque são especialistas. Redução de custo e pós-venda. Mas depois a gente fala mais dele, gente. E tá aí também o nosso Pix. Quem Pix. puder, quiser ajudar o canal, sua ajuda é super bem-vinda, como sempre. Sempre, muito bem-vinda, né? Faça um Pix para nós. Por lá. favor. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente já comentou aqui com o Dr. Avner, e agora a gente vai fazer uma coisa mais precisa, digamos assim. Vamos falar por outros temas dentro da temática, né? Isso aí. Então, Percorrer outros caminhos. apresente a estrela da noite. Hoje, Karina Aprilante, cirurgia plástica. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo Nós que convite. agradecemos. Fico feliz aqui, poder ajudar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação para os ouvintes aí. E vamos lá. Sempre bom, né? Um tema que tá muito em alta, sempre tá, né? Estética, É, cirurgia plástica. O Quem Júnior- não gosta, né? O Júnior comentou, né, que nós já tratamos sobre esse tema, mas é uma área tão ampla, né? Tem É. várias coisas dentro dessa área que vai ser interessante a gente explorar outras coisas, né? Doutora, Sim, qual que é a com sua certeza. especialidade? Na verdade, eu sou cirurgiã plástica estética e reparadora, né? A cirurgia plástica, ela se divide nessas duas especialidades, vamos dizer assim, né? A gente faz um pouquinho de tudo, mas eu sou formada para as duas opções. E o que é estética e o que é reparadora? Na estética fica mais fácil da cabeça entender o que é a Sim. reparadora. Estética, na verdade, a gente sabe, né, que é o que as pessoas mais procuram. E a parte reparadora da cirurgia plástica, na verdade, a gente faz pós de queimadura, paciente com enxerto, tumores, reconstrução de mama para pacientes que têm câncer de mama. Então, assim, é bem ampla a especialidade de cirurgia plástica. Tem cirurgiões plásticos mais especializados na estética, vão mais para a estética, mas a reparadora, eu sempre falo para os meus pacientes que a parte reparadora é uma das mais difíceis, né? Para a autoestima do paciente é imprescindível, então, o trabalho que você faz. Sim, sim, porque às vezes a gente une a estética com a reparadora. Por exemplo, um paciente que tem um câncer de mama e teve que fazer uma mastectomia, a reconstrução de mama, você traz, né, para essa paciente uma felicidade absurda, porque realmente ela teve uma doença, passou por esse problema e, infelizmente, acontece de ter que você trazer de volta essa estima para ela, né? Então, esses pacientes são muito gratos. Um belo trabalho, né? Deve ser bem gratificante. É bem gratificante. Trabalhei 14 anos aqui no Hospital São Vicente, trabalhando com essa área de reparadora. Gosto bastante, mas agora eu estou mais em consultório mesmo e faço mais a parte estética, mas eu adoro a parte reparadora. E quais as cirurgias mais procuradas hoje pelos seus pacientes? Hoje o Brasil é um dos países que mais faz estética, mesmo porque a mulher brasileira ela clica com os resultados, né? Ela gosta de mostrar o corpo, até porque o nosso país é um país tropical, né? Então, o que eu mais tenho no meu consultório é mamoplastia, enfim, entrando não só como mamoplastia redutora, mas uma inclusão de prótese mamária, às vezes uma reconstrução de mama. Essa é uma das primeiras. No Brasil, a gente tem como primeira cirurgia mais utilizada, mais realizada, as mamoplastias, associadamente com lipoaspiração, rinoplastia, que é uma cirurgia facial, mas que é muito procurada, e assim vai, né? Daí abdominoplastia, blefaroplastia, que é uma cirurgia de pálpebra, que ela, além de ser uma cirurgia estética, é também uma cirurgia reparadora. As pessoas esquecem que a blefaroplastia não é só uma cirurgia estética, que é a cirurgia das pálpebras, né? Então, Em que casos as pessoas buscam essa da pálpebra?
Por exemplo, o paciente, depois de uma certa idade, ele tem uma sobra de pele superior na pálpebra, que a gente chama de pálpebra móvel, né? Que é a pálpebra superior. Com o tempo, essa pálpebra ela vai se fechando e vai diminuindo o campo visual desse paciente. Então, a cirurgia plástica entraria nesse caso acima dos 65 anos, né? Nesses casos que são mais reparadores, mas eu tenho paciente que a partir dos 25 anos já começa a fazer essa cirurgia, porque a queixa principal desses pacientes, principalmente as mulheres, é que elas não conseguem passar um rímel porque borra, não conseguem fazer uma maquiagem porque a pele está sobrecarregando essa região, então não consegue passar uma sombra. Além disso, esse paciente... quando ele faz essa cirurgia, que também pode ser genética, né? Porque às vezes o pai ou a mãe tem esse olhinho mais fechadinho, você tem toda essa parte da maquiagem, né? Que hoje a mulherada, a partir dos 19, 20 anos, estão se cuidando mais, né? Então, a prevenção eu acho que é super importante, mas as mulheres têm uma cobrança muito grande com a rede social, né? Infelizmente. Eu acho que só piorou um pouco isso, né? A piorou. questão da neurose generalizada das pessoas. Eu acho que você usou uma palavra que tem a ver, acho que é a neurose, mas a cobrança mesmo. A mulher, principalmente, é muito cobrada, né? E a rede social traz coisas que realmente elas não são verdadeiras, muitas vezes, né? Mas as pessoas se espelham naquilo e aí elas procuram mais precocemente os tratamentos estéticos. E aí vai, né? E hoje você vê que está ficando cada vez mais cedo essa busca pela cirurgia plástica? Com certeza. A gente vê... Você tem uma média de idade de lá de trás? Com quanto tempo as pessoas iam buscar? E hoje, com quantos anos as pessoas vão buscar? Eu sou formada em cirurgia plástica faz 17 anos. E então, eu percebo que as mulheres, a cobrança na adolescência tem aumentado muito. O desenvolvimento das mulheres, as meninas estão desenvolvendo mais cedo, né? E isso, e a cobrança entre elas mesmo, faz com que elas cheguem mais cedo ao consultório. Por exemplo, uma cirurgia de mama, uma paciente jovem de 16, 17 anos, não é uma coisa incomum hoje. Hoje a gente sabe que cada dia está mais precoce, porque uma mama grande impede bastante coisa. A paciente de fazer exercício, ela mesmo já se volta porque tem vergonha de se expor, enfim, né? E é uma das cirurgias mais que eu realizo em adolescentes, vamos dizer assim, a partir dos 16, 17 anos, dependendo de quando elas tiveram a primeira menstruação. Tem alguma idade mínima que seja segura? Ou qual... Temos sim. Geralmente, por volta de uns 5 anos após a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? É um tempo que a gente espera para que o paciente desenvolva melhor essa mama, porque ela pode ter crescimento aí até uns 20, 21 anos. Porque né? tem um período, né? Até chegar à maturidade. Sim. Hoje a gente considera adolescente a partir dos 12 até os 20, né? A gente tem uma adolescência, lógico. Não precisa falar adolescência só, mas a adolescência ela é entre 12 e 20 anos, né? Então a gente tem crescimento não só de tamanho, né? De todos até mais ou menos os 21 anos. E essa parte da mama, sempre, para mim, pelo menos foi mais comum ver as mulheres buscar a cirurgia para aumentar os seios, né? E hoje tem muitas mulheres que querem reduzir, como você bem falou, né? Exatamente. Nós tivemos um boom do implante, né? Que é a colocação da prótese de silicone. Entre 2000 e 2010, a gente teve um boom, assim. A mulherada queria peito grande, mama grande, chegando mesmo, na verdade. Hoje já não é mais assim. Hoje as mulheres querem ter um decote bonito e não parecer vulgar, né? Então, geralmente, a gente tem um nicho. No consultório mesmo, a gente acaba fazendo um nicho, né? Tem os médicos cirurgiões plásticos masculinos, os homens, né? Eles têm uma propensão a colocar uma prótese um pouquinho maior. E nós, mulheres, que já passamos dos 40, já não queremos mais tudo isso. Então, eu tenho dos dois extremos. Porém, a gente teve uma diminuição desse aumento absurdo de tamanho de prótese mesmo. Isso é cultural, social, artistas? O que influencia? Com certeza. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Artista. Hoje a gente sabe que tem bastante artista que colocou prótese há um tempo e agora não está mais colocando, está explantando, que a gente fala que quando a gente tira a prótese chama-se explante. Mas um fator que é muito importante, a mulher entendeu que ela tem que ficar bem na frente do espelho, não para o outro. E a mama, se você exagera no tamanho,
a gente tende a ganhar peso com a idade, com a perimenopausa, com a menopausa, isso faz aparecer a mulher não elegante, com um peito muito grande, com uma mama muito grande. Então, ela quer que a mama fique dentro do sutiã, que não exagere. Então, esse é um perfil, sim. Tem aquelas que querem volume maior, porque nunca tiveram mama na vida, mas hoje a gente tem uma coisa com mais parcimônia, mais tranquila, né? Não é uma coisa tão que grita Eu tanto. acho que é a beleza natural, mais natural que as pessoas estão Isso. buscando. Acho que tá caminhando, querendo caminhar mais pra isso. né? Exatamente. A gente já teve aquele boom de tudo over, né? Tá, tudo over. Agora não, agora a gente tá tendo caindo devagar, mas tá diminuindo essa coisa que é a coisa mais natural. Parecer que fez alguma coisa? Não. Parecer que ela nasceu assim, que ela saiu do cabeleireiro linda, que ela tomou banho só e tá tudo ótimo. Eu acho que a tendência da mulher é essa. Sempre se cuidando e, por esse motivo, prevenindo, começando mais cedo também, né? E para essas mulheres que já têm naturalmente o seio avantajado, grande, que aí pode ter essas complicações que você falou que tem no caso da adolescente, né? Às vezes dor nas costas, não consegue fazer um exercício. Sim, porque pesa. Nesse caso, aí vem a redução. Isso. Essa redução, ela, como é que funciona? Também tem prótese? É só retirada? É uma reconstrução? Como é que é isso? Depende muito. É muito da idade do paciente, que fase que ela está. Mas, geralmente, o paciente que tem muita mama ou teve muita mama, ele dificilmente ele quer uma prótese. Porque a prótese, no ouvido, parece que ela vai aumentar. E às vezes não, eu explico muito isso no consultório, eu acho que é importante a informação, você procurar um cirurgião plástico que explique todos os prós e contras de uma cirurgia, mas que a mamoplastia redutora para essas pacientes, ela soa melhor e elas ficam mais contentes. Às vezes a gente reduz, o paciente fica super feliz e não quer colocar uma prótese. É óbvio que o efeito estético de uma colocação de prótese, ela é diferente de uma mamoplastia redutora. Porque a prótese já é um modelinho, né? Um formatinho lá, né? É uma forma. Vem padronizado. Padronizada, na verdade, o tamanho você pode escolher, mas às vezes só para uma modelagem, não para aumentar necessariamente. Mas a mamoplastia redutora, para pacientes que têm uma mama grande, elas evitam colocar prótese. Isso existe para homens também? Tem para homem, para usar peitoral, para aumentar o E para peitoral. reduzir também, Tá pergunta. interessado, Tem. Lucas? Não, eu pergunto na Tô vendo que alguém quer pegar o atalho aqui da Não, academia. eu pergunto por conta da redução também, porque eu lembro na época de escola, a gente tinha meninos, né, amigos que tinham também a mama avantajada. Eu não sei se isso era uma doença, o Mas, que era. sim. E o que dá para ser feito também, porque imagina para um jovem que está no meio de um monte de jovens, ele sofre O bullying. bullying, um monte de o coisa, bullying né? Sim, é sem terrível. dúvida. Jovens são terríveis. Hoje a gente tem... Mas se a quiser gente ficar já- fortinho, fica também. já- né? Colocar já um tá silicone ficando. pra ficar fortinho. Academia Tá não bom, deve tá. ter. Academia faz efeito, né? Academia é importante. Eu sempre falo para meus pacientes, tem que fazer academia. Não dá tem pra ficar chororô. sem? Não dá Não dá, para tem que ficar fazer sem. Não, academia. fica tonificadinho. Ah, E colocar um ali- pouco de firminho. bíceps, um pouco de peito. Não é só isso, né, gente? Exercício físico faz bem para a cabeça, né? O pra paciente tudo, né? Cê- bem da sai cabeça, da ele tá academia, bem no espelho Você também. sai bem, né? vai se sentindo bem. Liberação de Hormônio, serotonina, é. não é só chocolate. Não O tem também- esporte jeito, também viu, pessoal? Vamos faz. fazer academia. E também na velhice ajuda demais, né? Você Sim. ter a flexibilidade, você consegue levantar, você Sim. consegue se mover. Isso faz uma Segurar diferença o osso, né? gigantesca. Músculo Sim. precisa para Segurar o segurar o netinho. osso. Exatamente. Senão você não consegue ficar de pé, não tem É. mobilidade. Você falou tudo. Para o homem, o nome da cirurgia não é esse. Não é mamoplastia, a gente chama de ginecomastia. 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 Geralmente o paciente que cresce, tem mama, o homem pode ter mama, porque o homem tem glândula mamária, que ela Até pode... o câncer de mama, né? Sim, exatamente. O homem, ele tem mama. O que acontece? Às vezes, com o uso de algumas medicações erradas, a gente tem Até hormônio pra academia, né? anabolizantes, exatamente, que Se você... entregando, Júnior? aumenta. Não, quer ver? Estão normais aqui. Mostra. Espera que eu pra examino câmera. vocês depois, fica tranquilo. Ah, Fala que eu examino vocês depois, sem problema. Mas assim, a ginecomastia, ela é desenvolvida às vezes por medicação, realmente. A gente tem ginecomastia em pacientes idosos, por medicações. Então, a cirurgia para retirada de volume mamário no homem, ela chama ginecomastia, não mamoplastia, tá? Então, assim, ela pode desenvolver por como eu falei, medicações, por uso de anabolizantes, enfim, né, em academia. E o que acontece? Há um aumento dessa glândula mamária, que o homem já tem, mas que aumenta. E aí a gente tem que retirar, porque tem alguns pacientes que não é só estético, tem dor.
como uma mama, como por exemplo a mulher tem dor às vezes mensal por conta do pré-menstrual, o homem pode ter dor por conta disso, por causa do crescimento mamário, tá? Então são cirurgias que até abordam a mesma região, mas tem nomes diferentes. Ginecomastia é para o homem, a mamoplastia para a mulher. Mamoplastia, mastopexia, que é um caso quando você só eleva a mama, você não tira volume mamário. E a questão da recuperação hoje está mais simples do que no passado? Hoje, dependendo da cirurgia, a gente até tem um tempo menor de recuperação. Porém, depende se você for colocar uma prótese, se você não for colocar, se você só simplesmente for reposicionar os tecidos que ela já tem lá, que é o volume mamário que já existe. Então, dependendo da cirurgia que você faz, o tempo acaba sendo menor ou maior. Mas é por volta de uns 15 a 21 dias, um tempo de uma cirurgia de mama, por exemplo. É uma média, né? Cada cirurgia tem um tempo de recuperação, um tempo para voltar à academia, um tempo para você voltar a trabalhar, coisas mais tranquilas. Por exemplo, uma blefaroplastia é uma cirurgia que é mais tranquila, mas o paciente não pode forçar os olhos nos primeiros 3 a 5 dias, porque faz um inchaço maior, né? Então, tem que ter um pouco de repouso também. Eu costumo dizer que o pessoal banaliza um pouco a cirurgia plástica, né? Porque ele fala, já foi fazer uma cirurgia plástica, tipo como se fosse nada. Não, cirurgia plástica não pode ser banalizada, é uma cirurgia como outra qualquer. Então, a gente precisa do tempo de repouso, a gente precisa do tempo de recuperação para você ter o quê? Não só um resultado bacana, mas também uma cicatriz que vai ser gerada, mas com a melhor harmonia possível, né? Nós, cirurgiões plásticos, a gente tenta colocar a cicatriz no melhor ângulo, numa dobra já existente, mas a gente tem que entender que ela vai existir. A gente não tem como fazer cirurgia plástica só com laser. O pessoal adora fazer lá que é um laser. Não, gente, a gente corta, a gente dá ponto. É que é um pouco diferente do que os cirurgiões normais fazem. Mas é uma cirurgia que gera uma cicatriz que a gente quer que fique boa. E aqui, né? nessa questão da cicatriz, já que a gente entrou nesse quesito, existem também cirurgias para tirar a cicatriz? Existem cirurgias que ajudam a melhorar o aspecto da cicatriz. Cicatriz, ela tem tempo de maturação, ela tem tempo que a gente fala que cada momento da cicatriz, ela tem um tratamento para ser feito. Alguns pacientes podem ter uma cicatriz patológica, que a gente diz, que é as cirurgias que no nome médico a gente chama de inestéticas, que são os queloides, que são as cicatrizes hipertróficas, né? Isso depende muito de estrutura de pele, coloração de pele, repouso e genética, né? Por exemplo, queloide, não sei se vocês já ouviram falar, queloide. Sim. Você tem queloide? Tenho. Queloide é uma Aproveita cicatriz. agora, Vou fazer minha consulta aqui, gente. O queloide, na verdade, é uma cicatriz que ela pode piorar depois de um ano. Ela não tem melhora nesse tempo de maturação, que pode até ser 18 meses. Uma cicatriz pode melhorar muito em 18 meses, mas ela pode piorar também. Quem tem tendência a queloide, a gente já tem que começar a tratar logo no pós, ou tratamentos específicos, né? Ou já especificamente, se o paciente sabidamente tem queloide, a gente tem que entrar com um tratamento chamado beta-terapia. E a beta-terapia, ela tem prós e contras também. Só que, por exemplo, o paciente nunca operou nada. Como é que eu sei que eu tenho queloide? A gente não tem como saber isso, só operando. Então, logo que o paciente já retira esse ponto, enfim, a maioria dos pontos da cirurgia plástica, ou intradérmica, ou a gente usa cola para alguns pontos. A cola é um artifício utilizado, mas ela não é para toda a cirurgia. Ela tem seus benefícios, sim, mas não é para todas. Quando você tira o ponto, você já começa a tratar a cicatriz. Hoje a gente trata precocemente. Com 15, 20 dias, você já começa a tratar. Hoje tem cremes que a gente passa, que é a base de gel de silicone, que é o primeiro tratamento. Hoje a gente tem placa de silicone. Hoje tem a beta-terapia, que é nos casos dos pacientes que tiveram queloide. E o que é essa beta-terapia? Você falou que tem pós e contra. Exatamente. A beta-terapia é um tratamento como se fosse uma radioterapia. Né? Ela faz uma queimadura, na verdade, dessa cicatriz das células fibroblásticas. Os fibroblastos é que fazem você ter uma cicatriz boa ou ruim. E essa fase da fibroplasia, que é dos fibroblastos, vai existir em qualquer cicatriz. Só que alguns têm essa resposta exacerbada, e aí a gente tem o queloide. E nessa fase que é a radioterapia, que é a beta-terapia, o nome da beta-terapia é a radioterapia da pele. A gente começa a fazer precocemente. Opera, vamos supor, um queloide, já trata no dia seguinte, já começa a fazer essas sessões.
Aqui em Jundiaí a gente até tem, mas é mais específica para o SUS. Quando o paciente vai para a parte estética, a gente encaminha geralmente para Campinas ou para São Paulo. E geralmente isso inclui no convênio. A gente pede pelo convênio, pelo plano de saúde, enfim, para fazer essa beta-terapia nesses casos de queloide, principalmente. Eu fiz. Tá? Você fez? Eu operei o queloide e fiz depois da beta-terapia. A Quais gente seriam contra dela? Vamos ver. queima a pele. Queima? Queima. Os pacientes, eles têm uma... Porque queima não só a cicatriz, ela queima a região perto da cicatriz. No seu caso, queimou, Júnior? Não, acho que não. Tá aqui, ó. Às Acho vezes que o não. paciente Tá com o mais, braço todo o paciente queimado aqui. mais moreninho, o paciente Mostra mais pra lá. moreno, o paciente moreno... Dá um zoom lá pra ver o braço dele. Não, tá bom. É uma Tá região, brilhando, é uma iluminado, região que Júnior. dá muito queloide, tá? Aqui. Região ombro, região de tração que a gente fala. Ombro, tórax, dorso. São áreas que você tem queloide. Orelha. Já viram um queloide de orelha? Que parece um brinco? Sim. Então, esses... Quando o meu brinco infeccionou, deu queloidezinho. Eu tenho um... Então, assim, Ah, você até é isso. um paciente que, se você por acaso for se submeter a uma cirurgia plástica, a gente tem Tem que que tomar cuidado. já fazer, tipo, programar uma beta-terapia no pós. Porque a tendência de você desenvolver o queloide é muito grande, Uhum. né? Mas a gente já sabe que você Sim. tem. Agora tem paciente que não tem. Descobre na hora. Né? Pós, né? A Pós, gente não é depois na que hora. fez, Depois de 3 meses, começa a dar aquela engrossadinha, que a gente chama de cicatriz hipertrófica. Isso não é queloide. As pessoas se confundem muito, tá? Mas é longo extenso aqui. E o assunto. queloide, ele pode melhorar ao longo do tempo ou não? Tem que fazer realmente Queloide alguma- geralmente não melhora. A cicatriz hipertrófica melhora depois. Até 1 ano ela tende a melhorar. O queloide pode piorar depois de 1 ano. E tem alguma coisa que repare isso? Outra cirurgia, por exemplo, ou nunca vai melhorar? Após tratamento, e aí sabidamente, sabendo que tem queloide, beta-terapia, hoje é o tratamento que a gente tem de melhor. Por exemplo, tem paciente que faz queimadura, gente, queimadura. Cirurgia, paciente que tem uma queimadura em casa, às vezes, queimadura por álcool, enfim, ele pode desenvolver queloide depois a longo prazo. Esses pacientes são bem difíceis de serem tratados, porque o queloide não é só estético, ele dói. O paciente tem dor, o paciente tem coceira. Então, é uma queixa muito comum. Então, o paciente que está assim é eternamente tratando, é cuidando para a vida toda, tá? É sério o Se negócio, cuidar, hein? viu? Não, eu me cuido, tô me cuidando. Tem, não. Quem tem queloide e tem que saber para onde vai se embrenhar, entendeu? Que cirurgia que vai ser feita, se há necessidade. Eu tenho um paciente que tem queloide, por exemplo, e quer realmente colocar uma prótese e precisa, às vezes, tirar um pouquinho de pele. A gente pensa muito bem no custo-benefício, porque realmente, às vezes, o tratar o queloide é pior do que o resultado estético daquilo que não foi tão 100% numa cirurgia plástica. Você tem pior problema com o queloide do que, na verdade, com o resultado da cirurgia. Tá? Então, tem que realmente Tem que conversar muito com avaliar o paciente. tudo, né? Conversar muito com o paciente. O paciente ele tem que Espera-se também saber. que o paciente, no caso que nem o Júnior, que já sabe disso, que ele seja honesto também, né? Porque senão Exatamente. gera uma complicação ainda maior, né? Geralmente, quando a gente passa numa consulta com o cirurgião plástico, ele avalia algumas cicatrizes que o paciente já tenha. E aí, a gente avalia o que deve ser feito no pós, enfim, o caso dele, lógico. O paciente, se ele tem queloide, ele não vai querer um outro, né? Então, ele tem que tentar conversar com o médico, orientar a melhor orientação e o tratamento que ele precisa para a região que ele vai fazer a cirurgia, né? Tem lugar que não tem tendência a queloide, mas alguns lugares, como eu falei, tem tendência maior a isso, E por na conta nossa- da atração. Na população brasileira, é mais comum ter ou não ter? A população é muita mistura de raça, né? A gente tem muita miscigenação, né? Tem. Então, no brasileiro é mais comum ter mais queloide. comum. É. Então o pessoal tem que ficar atento aí que foi fazer cirurgia. Africanos também tem uma tendência. Você já viu aqueles que eles fazem? Sim. Na África tem muito aqueles povos que A cultura. se demarcam, não sei o nome agora mas se demarcam e desenvolvem queloide, Sim. né? E o queloide não é confortável. O queloide, ele coça, é desconfortável. Quando tá calor, ele vasodilata, então ele coça. Não sei se você tinha isso. No frio ele fica roxo. Completamente roxo. Tá vendo? Eu odeio o frio. Aí tá roxinho Ele é já. rebelde. É. Eu costumo dizer que a cicatriz, ela tá viva. O queloide é uma cicatriz viva. Então, todos os sintomas que você tiver, ela vai ter também. Então, para o paciente entender, eu falo muito isso, assim, para ser fácil de ouvir e entender, né? Então, eu acho que eu falo sempre, cicatriz é uma coisa que você tem que aceitar, né, Sim, gente? Não é. adianta você ir para cirurgia plástica achando que você não Claro, vai ter, claro. não vai desenvolver uma Faz cicatriz. parte do É um processo. Faz parte primeiro é do um trabalho interno, né? Interno, a gente tem que aceitar. Ai, meu marido não gosta de cicatriz. Então, peraí, calma.
Vamos conversar, né? Que ele não faça cirurgia, né? Pois é. Boa. Mas a gente vive numa relação, né? Sim, Então, às sim. vezes, a gente tem que pensar nisso também, né? Eu acho que é importante. Tá certo. Vamos falar do nosso apoiador, Bora lá? aproveitando que a gente tá Vamos falando de mudar? um papo tão sério de saúde. Muda o QR Code. Vamos lá. Pera aí. Xbreve, a gente tá Pera aí vindo que a aí, tá com um gente. sistema novo agora. Nosso diretor não estava esperando É, por essa. Sistema Pera aí. novo agora, sistema de última geração. Aqui é ao vivo, mas vamos falando da Xbreve, Estamos Chico. competindo com a Globo agora. Vamos falando, Vamos vamos falar. falando deles, Lu, por que que eles conseguiram atingir um número tão expressivo aí em Basicamente tão pouco tempo um de ano e empresa? meio, né? Eles cresceram muito, se tornando uma das maiores corretoras de plano de saúde aqui do interior do estado de Isso São aí. Paulo. Isso é porque aqui, gente, tá aqui na sua Pós-venda tela. Agora deles, sim. que é sempre um diferencial, né? Não é só vender para você o serviço, é dar atendimento depois que vende. Isso é muito importante. Também são especialistas, né? Se especializarem em reduzir custos para sua empresa, né? A empresa precisa ter a saúde financeira. Se você rasga dinheiro, você prejudica todo o E quem funcionamento rasga dinheiro, da acho que ninguém é empresa. doido aqui. Mas às vezes a pessoa não sabe que está rasgando dinheiro. Às vezes não né? sabe Porque onde tem está se metendo, um né? mau plano de saúde, ou está gastando mais e acha que está gastando pouco, porque não comparou direito, né? Então eles tá fazem aqui, esse gente. serviço de avaliação para Olha reduzir só. custos, né? Para você que acha que tá gastando além do que você deveria gastar no seu CNPJ, tá aqui o link também tá na O link descrição. fica na descrição do E vídeo. o QR isso. Code está aqui, então, para vocês conversarem com eles sem compromisso Para quem algum. não sabe, né, se está gastando muito ou não, compare, né? Sim. Então, faça um orçamento lá com eles e aí você vai ver realmente se o seu serviço está sendo bem prestado, se o valor que você paga está sendo justo, mas tendo uma comparação fica muito mais fácil. É o velho custo-benefício. Custo-benefício. É isso aí, gente. Adorei isso daí. Vou puxar um gancho aqui. Pode Você puxar. falou pós-venda, né? Achei interessante isso. O pós-operatório. Pós-operatório. A pessoa acha que não tem pós-operatório. Sim, pós-operatório é extremamente importante. Procure sempre um profissional que faça um pós-operatório bem feito em você, que tenha resultado, que a sua amiga foi, gostou. A gente vai muito de resultado de escutar. O médico, ele não é só instagramável, né? A gente tem que saber que o paciente, ele chega pra gente também pelo Instagram, mas é muito mais por resultados, por indicações do que qualquer outra coisa. E o pós-operatório é extremamente importante numa cirurgia. Então, sempre procurar alguém que faça um pós-operatório muito bem feito, além de você, né? Exatamente. Te acompanhe, né? Tem também Toda área é importante. Né? o dever de casa de quem foi operado. Não adianta Exatamente. também passar um monte de recomendação e você não seguir nada. E não Aí seguir depois nada. culpa o médico. Exato. Deu tudo Adorei. errado, né? É isso O aí. que você fez, né? Pois é. Nada. Nada, É? exatamente. Ou fez tudo errado, né? Eu fiz tudo errado, né? Ah, fui Então, pra academia logo no dia seguinte. sim, né? Opera o negócio, faz arte, né? Eu falo, gente, como assim, né? E mudando um pouco de procedimento, a lipoaspiração ainda, como você disse, está em alta. Eu vi lá no seu Instagram também que tem várias formas de se fazer. Explica um pouquinho para nós. Sim, lipoaspiração, né? A gente acha que vai resolver tudo na lipoaspiração, né? Esquecemos dos exercícios. A lipoaspiração, ela é um procedimento muito realizado no Brasil, tá? É a segunda cirurgia mais realizada no Brasil. A lipoaspiração, a gente tem a lipoaspiração e tem a lipoescultura. Qual que é a diferença? Lipoaspiração é retirar a gordura e tchau, aquela gordura. Lipoescultura é você tirar a gordura de um lugar e enxertar, colocar em outra, tá? São coisas diferentes. Hoje a gente tem a lipoaspiração, que o pessoal fala lipo HD, lipo LAD, que é a lipo de alta definição. Essa lipo de alta definição, ela já vem há um tempinho aqui. No Brasil, ela está aí pelo menos uns 3, 4 anos vindo e sendo utilizada. E tem algumas tecnologias sendo utilizadas para realizar essa cirurgia, né? Alguns aparelhos que fazem você lipar, fazer a lipo com tecnologia ultrassônica, por exemplo. Então, você pode superficializar mais e fazer o quê? Um vinco mais perfeito em algum lugar. Lógico, a lipoaspiração HD, que é de alta definição, o pessoal gosta muito de falar, qual a diferença lipo HD e lipo LAD? É lipo de alta definição ou lipo de modelagem, vamos dizer assim. Você vai, na verdade, fazer com que aquela musculatura que já existe, aquela anatomia que já existe sua, ela seja mais pronunciada. E é esses aparelhos que fazem, tá? O aparelho ultrassônico. Então, ele permite que a cânula chegue mais próxima à pele sem causar um problema pior. Mas é uma adesão, a pele gruda no músculo. Então, isso a longo prazo, ainda a gente não tem nada que você fale, nossa, isso foi ótimo, maravilhoso. Para quem malha, eu acho bacana. Para quem não malha, não é uma cirurgia indicada, tá?
Tem que ter o conjunto ali. O conjunto, exatamente. Porque senão, depois você engorda e fica um resultado esquisito. Tá? Então, hoje a gente tem aparelhagens muito boas que ajudam na retração. Eu não sei se eu posso falar nome. Pode Posso? falar. Renuvium, que ajuda na retração de pele, porque o paciente, às vezes, ele quer só tem uma certa flacidez. E quando você tira a gordura, você pode gerar uma flacidez depois, a longo prazo. Então, hoje a gente tem Renuvium. A gente tem Morpheu, que é um outro aparelho também, que é uma radiofrequência. Tem o Vaser, que é um aparelho para ajudar, que faz a lipotraçônica. Ela faz emulsificar a gordura, então facilita a retirada. Então, acho que o ponto alto dessas aparelhagens também é a diminuição do sangramento. As pessoas acham que vai fazer uma lipo e não sangra. Lipo é uma cirurgia que mais sangra, porque você não abre para pegar o vaso, ou para pegar a artéria ou o vasinho que está sangrando. Você espera ele contrair e retrair. Então, o paciente não sangra só no momento da cirurgia, ele sangra depois um pouquinho. Então, às vezes tem paciente, não sei se vocês conhecem, mas às vezes tem paciente que faz transfusão sanguínea por conta de uma lipo exagerada. A gente tem uma limitação de porcentagem. Porcentagem de lipoaspiração aspirada, de gordura aspirada. O risco é maior desse procedimento? Eu não diria que isso é um risco, é que hoje tem muita gente sem prática ou sem técnica fazendo isso, né? Então, esse é um risco, tá? Mas em mãos... Tá no fator humano. Fator humano, exatamente. Acho que a gente precisa se graduar para fazer isso, né? Porque não é uma cirurgia tranquila, não. É uma cirurgia mais agressiva, né? Então, eu acho que você tem que ter técnica e você tem que ter especialização para fazer uma cirurgia dessa. Qual região do corpo que pode ser feita? Qualquer uma? Qualquer uma. Membros superiores, os braços, as pernas, coxa, abdômen, né? Mas geralmente é a barriga, que é a região do abdômen, flancos, né? Que a gente chama que é o bacon aqui nas laterais, né? E exatamente, pneuzinho, né? O pneuzinho, braços, né? Mas a lipo HD é mais região abdominal, braços. São as regiões que você tem mais aprofundamento dessas regiões aí para deixar a pele mais sequinha e mais grudadinha. Tem algum limite, por exemplo? Tem que ter porcentagem de gordura para poder fazer? A Sociedade Brasileira, ela orienta que é no máximo 7% do volume de gordura corporal, do seu peso. Menos do que isso daí, não? Não, até 7%. É o máximo que você consegue lipar. Ah, que você pode retirar 7%. Retirar a gordura. Mas assim, eu digo assim, quem está procurando... Tem alguma avaliação, por exemplo, essa pessoa tem 30% de gordura. Não. Ou ele tem 10%. Ou 5%. 5% não faz. Não, a gente tem que avaliar que a gente tem um índice de massa corpórea. Esse índice de massa corpórea, ele diz quando o paciente está sobrepeso, quando ele está em obesidade. Então, isso que é muito importante. O paciente sobrepeso, ele é um paciente que ele é uma indicação para lipoaspiração, sim. Dependendo da altura do paciente, claro, né, gente? Altura e da quantidade de gordura que ele tem, né? A gente comentou no começo, né, do programa sobre a neurose. Então, eu imagino que talvez vão pessoas lá que não precisariam, por exemplo, de uma lipo. Sim, com certeza. Tem que entender que lipoaspiração é para quem tem gordura localizada, não para quem está acima do peso, ok? Por quê? Porque esse paciente que ele não se reeduca, ele perde a cirurgia, ele perde o investimento dele. Então, ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Então, vamos perder peso antes, vamos deixar a gordura para ser retirada na lipoaspiração, a localizada, não a do corpo humano. E quando você avalia o paciente nesse caso, você mesmo orienta ou você indica outros profissionais para que ele possa se reeducar? Porque é um trabalho, como a gente acabou de falar... multidisciplinar, né? Com certeza. Eu acho que assim, o paciente, ele quer o atalho. Infelizmente, a maioria quer o atalho, né? A coisa mais fácil. Então, o que eu costumo dizer? Eu falo assim, olha, a gente tem que falar aqui, eu sou cirurgiã plástica, mas antes disso eu sou médica. Então, assim, o que eu quero de você? Eu quero que você tenha um resultado bom e eu também fique contente com o seu resultado. Porque você vai ficar feliz com o resultado e eu também. Então, para você ter um resultado bacana, o que nós temos que fazer? Perder peso? Vamos no nutricionista? Karina, não consigo, eu sou uma dificuldade, eu como mesmo, tenho compulsão. Hoje é uma coisa muito comum, compulsão alimentar. Eu encaminho para o endócrino para ajudar. Eu não acho que as medicações não sejam necessárias. Eu acho que pode ser uma bengala num tempo. Porém, a gente tem que entender que a gente não tem que se depender só disso, né? Então, eu acho que é importante você orientar para ele ganhar essa cirurgia, ganhar no sentido ter um resultado bacana e mantê-lo, né? O pessoal fala, já fiz 3, 4 lipo. Gente, é uma cirurgia em cima da outra. É uma cirurgia que causa fibrose, que é
é uma parte chata da cirurgia, como qualquer outra cirurgia, e isso aumenta sangramento, isso aumenta risco, né? Então, acho que é importante orientar, não só simplesmente você indicar, mas eu acho que você tem que ter o resultado pós também. O paciente fica contente. Graças a Deus, eu não perco o paciente por conta disso. Eu sou bem honesta nesse sentido. Eu acho que é muito importante o médico falar a coisa, mostra que você está preocupada com o paciente, né? Não só em vender o seu serviço. Não só em vender o serviço. Você falou tudo. Qual conselho você pode dar para quem está procurando fazer uma cirurgia de distinguir o mau profissional do bom profissional? Porque muitas vezes a pessoa vai pelo mais barato e o barato sai caro. Sim. Então, como saber? Então, hoje a gente tem um site, né? Site dizendo quem é cirurgião plástico e quem não é, né? Que eu acho que é importante você procurar se o seu médico, ele é médico mesmo, né? Porque hoje vai saber, né? Não, a gente vê cada caso Né? que sai Sim. de pessoas que se Tem passam por muitas meio, matam médico, uma pessoa. exato. ou Profissionais, fazem- às vezes, de outras áreas que fazem De procedimentos. outras né? áreas também, além disso, né? Por exemplo, a gente faz lipoaspiração, cirurgia extremamente agressiva, né? Em mãos bem feitas, já é agressiva. Imagina quem não sabe uma anatomia ou tá fazendo ali de oba-oba, né? Então, eu acho que isso é importante. Saber quem é o seu médico, acho que é muito importante. Hoje, as pessoas vão em mais do que um cirurgião plástico, né? Quando vão fazer uma cirurgia mais específica e que querem saúde. Então, eu acho importante saber quem é o seu médico, se ele é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele tem especialidade de cirurgia plástica, né? Para começar também. Se ele tem um registro de qualificação, tá? Hoje a gente tem isso. Mas, e não só procurar valores, exatamente. Às vezes o paciente vai em 3 médicos procurando custos, né? Eu acho que o paciente ele tem que entender que ele tem que ter empatia com o médico, porque você vai ficar é um casamento. É um casamento de 1 ano, é um casamento de 6 meses, mas é um casamento. Então você tem que ter uma segurança para você confiar em quem vai mexer no seu corpo. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem informação. Não é só ir pelo Instagram de jeito nenhum. É saber quem é seu médico, quem ele já operou, sua amiga, sua vizinha, entendeu? E, realmente, eu não acho errado do paciente ir em 2, 3 médicos para escutar uma outra opinião. Eu acho importante isso. Hoje a gente faz isso. Você compra, às vezes, uma coisa no primeiro, quando é um de custo elevado? Não é? Então, eu acho que é a mesma coisa. Você está comprando uma cirurgia, é um investimento. Então, você tem que saber para quem que você está dando o seu corpo para você melhorar a sua autoestima. A gente está vivendo a era né? da informação, então basta buscá-la. Né? Exatamente. E não acreditar só em coisa de internet. É isso que eu ia falar, né? Hoje as mídias sociais estão muito em alta, né? Qualquer pessoa consegue fazer lá um Instagram bonitinho, postar um monte de coisa, às vezes até fotos fake, né? Sei lá, hoje é muito fácil fazer tudo Comprar isso. um selo. Né? Só que de alguma forma também eu vejo que os procedimentos estéticos, eles ficaram mais acessíveis, né? Não sei se por valores ou se por realmente as pessoas falarem mais sobre isso. De alguma forma, é um problema essa pulverização? Vamos pensar só na questão de ser acessível ou não? Aí vai cair no filtro natural mesmo? Eu acho que, na verdade, as pessoas estão querendo se cuidar, né? E assim, autoestima, né? A pessoa que ela tem essa autoestima, né? Que é a percepção do seu corpo, né? E hoje, como eu falei, a internet, ela mostra muito isso. As meninas muito jovens já fazendo procedimentos. Eu acho que cabe ao médico ele segurar um pouquinho. Eu tô te falando da área dos médicos, não dos não médicos. Aí eu não posso falar, né? Mas o médico, ele orientar que você, às vezes, não precisa daquilo naquele momento, enfim. Porque hoje realmente está mais acessível. A cirurgia plástica é mais acessível hoje, realmente, tá? Os procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, que são botox, preenchimento, um bioestimulador de colágeno, são procedimentos que hoje não é só o médico que faz, os não médicos também fazem, né? Então, ficou uma coisa mais popular? Será que a palavra é essa? Talvez. Então, assim, eu acho que cabe não só orientar, mas também não fazer tudo por dinheiro. Eu acho que isso é importante. Mas se cuidar, eu não sou contra, humano não. E o bom senso. Bom senso. Cabe a quem está buscando, né? Como você já bem falou, buscar ética, informação, né, gente? Vamos olhar. falar de ética, né? Eu acho que tem que ter ética. Desculpa, eu venho de uma formação eu fiz faculdade aqui em Jundiaí, eu fiz cirurgia geral, porque para ser cirurgião plástico são 5 anos de residência médica. Então, eu acho que são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cirurgia geral, fazendo tudo,
para depois especializar na cirurgia plástica. E é prova para uma coisa, prova para outra. Então, a residência médica, eu acho que faz muita diferença na vida de um médico. E que outros tipos de cirurgia você já fez, então? Tudo que imaginar, você já... Cirurgia geral, tudo. Na cirurgia geral, a gente passa por todas as especialidades, né? Então, você entra na cirurgia geral operando barriga num primeiro momento, pronto-socorro, enfim. Mas depois você passa nas especialidades para saber realmente qual que você vai escolher depois, né? Então, você tem E aí você foi uma gostando pincelada mais de tudo, né? dessa área. Na verdade, eu escolhi ser cirurgiã desde o meu quarto ano de medicina. E eu quis ser médica desde os 6 anos de idade. Mas eu sei que você quis É ser vocação. cantora também, né? Então... Meu sonho. Já na revelou outra, nos na outra bastidores pra nós, já ouvi né? falar aqui. A gente pode realizar o sonho. Nada até o mais, final do nada menos programa. que Ivete Sangalo. Mas tá bom, né? Até o final Acho do que não vai programa, dar. dá uma Vamos ver palhinha se a pra gente, nós aqui. se a gente vira a Realizar cadeira esse pra você sonho. ou não. A gente já faz o The Voice, é isso? A gente fica aqui. Meu sonho, gente. Tá Só aprovada. que não dá, Quero você. não rola. Talvez, quem sabe, numa outra encarnação, você falou. Agora, Igual eu dançar. Eu dançar me- vai ficar pra próxima encarnação. é melhor eu ficar na cirurgia plástica, que eu acho que eu Eu já falei pra gente fazer mando um bem. concurso aqui, ó. Dança, temos uma cantora. Mando Vamos bem. pôr o... Não, eu como dançarino sou um vocações ótimo pra apresentador. Me deixa aqui no meu quadradinho que é melhor pra todo mundo. Né? Eu Pra acho se melhor divertir também não. só, Não, como acho hobby. melhor não dá. Senão o povo vai querer sair daqui correndo. Mas além da né? parte de cantora que você falou, então a vocação em ser médica já vem desde pequena? Desde pequena. E eu não tenho ninguém na família que é médico. Não. Foi você, foi a pioneira. Que Eu geralmente... amava um velório, amava um acidente, queria ir ver o sangue. Minha mãe desde Ai, Já meu pequena nasceu com isso, então. amava. Eu não gosto de ver sangue. Amava. Meu amava. próprio sangue eu já fico... Eu tenho um irmão que ele teve meningite, ele tem 2 anos de diferença comigo. E ele teve meningite bacteriana, ele ficou muito mal, ele quase morreu. E eu falava, traz as seringas pra mim, não esquece de trazer a seringa. E naquela época podia, né? Isso há quantos anos atrás? Não preciso falar a idade, né, gente? Passei do 45 já. Então, assim, eu pedia pra ele, falei, quando você sair daí, você traz as seringas pra mim, tá? Não esquece. Hoje não pode fazer isso. Mas naquela época, 30 e poucos anos atrás, podia. Eu sempre gostei. Eu falava, se eu não for fazer medicina, eu não vou fazer nada da área. Então, eu não vou fazer odontologia, enfim, medicina veterinária. Eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. Mas aí eu entrei em medicina, graças a Deus. E uma faculdade muito boa, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Fui professora 11 anos na disciplina de cirurgia plástica. Mas agora eu saí também. Agora eu estou mais no consultório mesmo. Acho que meu tempo de ensinar os outros, residentes, enfim, acho que já deu. E como foi esse processo dos estudos, da maturação, né, da profissão? Até porque, às vezes, quem está assistindo, né, tem um sonho de ser médico, tem um sonho de entrar na área, né, e às vezes só olha o lado bonitinho, né? Mas como que é o caminho para chegar lá? Estudar, né? Muito. Muito. Estudar, não importa se você queira, se você não passou na primeira, faz cursinho. Hoje tem muita faculdade de medicina, né? Hoje E boas, né? tem muito boas e tem uns que não tanto, né? Hoje tem bastante faculdade. Hoje dobrou o número de faculdades antes do último governo, abriu-se muita faculdade de medicina. Então, hoje tem bastante curso. Então, eu acho que o importante é você se dedicar. Não só depender dos estudos da faculdade. Eu acho que você estudar, você se dedicar, você ter vontade de ser médico, né? Eu acho que isso é mais importante. É o Você principal. exercer a medicina por amor, não financeiramente falando. Que as pessoas acham que é só isso. Não, você tem que batalhar muito, né? Então, acho que é importante para quem está querendo fazer. Financeiro é aí, uma consequência consequência. de um bom trabalho. Até porque você não Exatamente. tem vocação, como é que faz, né? Pois é. Eu imagino. Não consigo nem ver meu sangue. Como é que eu vou lá? Não, mas fazer uma você tem medicina? outras áreas que você pode, mas é que para você ser uma área que não é médico que envolva sangramento, você precisa passar por ele, né? Então, Não tem como. Né? imagina. É que nem ser veterinário, não gosta de ver sangue. Vai lá Não. e tem que cortar um cachorro, sei lá, Tem. enfim, um cavalo, sei lá. Não é verdade? Não tem como, né? Vou cuidar só de cachorrinho. Não dá, gente. Só Né? brincar com o Abre um cachorrinho. pet. né, Júnior? Vamos Abre só um brincar pet, com o abre um cachorrinho, pet né? shop. Né? Mas mesmo assim, se você cortar o cachorrinho na hora que você tá Não. cortando o cabelinho dele Deus lá, me A você gente sangue, fica você só na tem que parte de saber, brincar com o cachorrinho, né? né? Com sangue ser assim também ou não? Você é mais Eu não tranquilo? sou muito fã, não. Eu não gosto, não. Tá vendo? Nunca gostei. Homem É não é banana muito. mesmo. Pode falar, homem é tudo banana. Eu ia tudo falar, banana. não ia falar isso, O né? dia Mas que o eu fiz homem, essa ele não cicatriz, aqui tolera não vai dar tanto. nem pra ver na câmera.
Tô Isso vendo já aqui foi bem. um parto já pra mim no médico. Eu falei pra ele. Você quase teve que enfaixar. Eu falei pro doutor, Tá doutor, competindo com o eu não meu queria queloide. nem vir, me obrigaram a vir, tá? Eu tenho medo de ponto, eu sei que vai doer. Ainda que ele foi muito delicado, bonzinho. Né? Mas eu já dei todo o... Você já passou pra Já ele passei pra ele toda a seu ficha. já histórico. falei, não, vai Seu histórico. devagarzinho. Essa semana passada eu operei dois homens, 2 pálpebras masculinas. Estão super bem, porque o homem, ele evolui bem. É impressionante a evolução do paciente. Menos hormônio, né? A mulher tem muito hormônio, então ela incha mais. Mas o homem, mais ele delicada a evolui. recuperação. O homem, ele não gosta de ficar muito parado, mas a evolução dele é muito boa, gente. É impressionante. E aí você falou também na parte de reparação, né? Reparação ou reparadora? Reparadora. Reparadora da cirurgia e que você teve um tempo de trabalho dentro do Hospital São Vicente com isso. Sim. O que você já presenciou lá que você pode compartilhar pra gente, assim, de casos? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu amo São Vicente. Eu amava trabalhar nele, assim. Foi consequência mesmo de tempo de trabalhar lá que eu quis pedir demissão, enfim. Mas, assim, lá... o São Vicente é um hospital à parte, gente. Eu tenho um amor muito grande por ele ter sido o meu hospital escola também, né? Porque o São Vicente é o hospital escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí também, né? Mas lá a gente faz por coração, sabe? Então tem de tudo. Reconstrução de mama, reconstrução de crânio, reconstrução de tumores. Vai desmaiar, Júnior? É. Respira. A gente tem paciente que sofre muito acidente, a gente trabalha muito com ortopedia para reconstruir, cobrir músculo, cobrir osso que está exposto. Então, a gente tem muita comunicação com as outras especialidades, né? A cirurgia plástica entra muito junto com a mastologia, com a oncologia, com a ortopedia, com os cirurgiões cabeça e pescoço, muitas vezes. Então, a gente entra para fazer a parte de fechamento disso daí. Não é, vou deixar bonito. Não é isso, gente. A gente tem que fechar, às vezes, uma coisa que o paciente perdeu ali naquele acidente ali que aconteceu na Bandeirantes. Entendeu? Então, a gente tem É uma responsabilidade Muito gigantesca. grande, né? É bem bacana. As pessoas não têm noção o tanto que a cirurgia plástica é enriquecedora nessa área. Ninguém acha que você fala, imagina, operar. Doutora, você opera tumor? Eu falei, adoro, opero, vambora. Entendeu? É assim. Tumor de pele, tumor... são coisas que a gente faz que as pessoas não têm ideia que o cirurgião plástico faz, entendeu? Fica mais preso à parte da estética mesmo, né? Na Eu verdade, mesmo não associava tudo isso. tá vendo? Mas geralmente a gente faz muita reparadora em ambiente hospitalar. Vamos dizer, você trabalha dentro de uma equipe hospitalar, de um hospital, né? No consultório, são cirurgias menos agressivas. Tem também, como eu te falei, câncer de pele, essas coisas, mas são menores, né? São de menor monta. Isso é mais hospital mesmo. Mas é muito bom. Eu amava. Teve alguma assim que te desafiou mais? Você falou, nossa, foi uma superação gigante. Tem muita coisa, gente. Tem paciente que evolui muito bem. Às vezes perde a pele e a gordura da perna inteira num acidente. A gente chama isso de desluvamento. Sabe o que é desluvamento? O que é tirar uma luva? Tira... Desluvar, arrancou tudo. Nossa. Então, assim, são procedimentos que o paciente fica internado há muito tempo, mas a gente faz enxerto, são vários tempos, né? Um tempo só, né? Mas tem muita coisa bacana. A área reparadora é muito legal. Deve ser também É muito interessante. Como é que eu posso falar? Que te traz muita satisfação também, né? Porque o que você ajuda a retomar a vida da pessoa... Sem dúvida. Nossa, como eu falei, reconstruir uma mama que o paciente teve porque ele perdeu, a gente chama de uma certa forma, ele teve uma mutilação, né, gente? O paciente que teve um tumor de mama, teve que tirar a mama, ela ficou mutilada, né? Imagina. A gente que entra em depressão depois. Sim, com certeza. A autoestima é muito séria. Por isso é o tratamento multidisciplinar, não é só cirurgião plástico. A gente tem todo esse trabalho. Porque você tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, gente, em qualquer lugar, não precisa ser só na mama. Você precisa ter estrutura, né? Então, eu acho que é muito importante. E o paciente com cabeça boa, ele absorve, ele parece que ele desenvolve melhor. E mulher pós-parto também procura cirurgia plástica? Na verdade, a mulher pós-parto, ela não tem muita cabeça para isso, né? Só as artistas, né? As artistas, porque, gente, cuidar de filho com uma cesárea e ainda tem que fazer não sei o quê, né? E amamentar, não é fácil. Eu sou mãe, eu vou falar para você, não é fácil. É um tempo difícil. E, na verdade, quando você amamenta, para você fazer qualquer cirurgia plástica, você tem que ter uma parada da amamentação de pelo menos uns 6 meses. Porque o hormônio muda totalmente. E o corpo muda também. Então, por exemplo, a paciente que pós-parto, o que ela tem que fazer para ajudar? Alimentação, uso de cinta,
A cinta ajuda muito no poder de retração de pele, né? Então é importante fazer isso. E se cuidar, né, gente? Pós-parto é cuidar do filho e cuidar de você também. Mas não é fácil, é uma fase bem difícil. Eu fiquei sabendo que a Cláudia Raia fez uma cirurgia já junto quando ela teve o filho de 55 anos. Eu falei, Porque na internet a gente cara, vê sim, mulheres que buscam, né, pós-parto, já procedimentos estéticos, né? estético minimamente invasivo, que é o botox, essas coisas. Você Ah. tem um período que você pode fazer, tá? Tem coisas que não pode fazer antes da amamentação, porque você não vai pro lactente, né? Mas alguns procedimentos você pode para dar uma olhada no espelho e falar, nossa, tá tudo certo, né? Porque a gente fica judia da gente, né? A gestação é uma bênção, ter filho é uma bênção, mas o pós-parto não é fácil pra gente, não. Então, eu acho que tem coisas que você pode fazer. Mas eu acho que tem muita coisa aí por baixo do pano, sabe? Que o povo faz. Mas principalmente as artistas, né? Muita gente fala assim, nossa, doutora, a artista fulana fez cirurgia, já tá aí na vida. Eu falei, gente, vamos lá. Ela só faz isso, ela tá cuidando do corpo porque ela cuida do corpo dela, porque é o que ela vende. Então, ela precisa, vamos supor, se ela faz drenagem, ela faz 3 vezes na semana. Você faz o quê? Quantas? Às vezes nenhuma. Ela é um produto, né? Ela é um produto. Então, assim, eu entendo que elas tenham que ter uma agilidade em algumas coisas, mas tem coisa que tem um downtown. E tem coisa que não. Né? O que é downtown? É o tempo que você vai ficar em repouso. Tá? Então, isso é interessante e importante. Mas a mulher que tem filho, ou ela tem uma estrutura, assim, absurda de babá e tudo, muito mais, ou ela não consegue ter esse olhar para esse momento, né? Eu acho difícil. E toda cirurgia plástica tem um risco? Ou tem cirurgia Todas plástica? têm. Todas têm. Qualquer cirurgia Qualquer. tem um risco, não só cirurgia plástica, tá? Todas as cirurgias têm risco, gente. Porque a gente vai ficar parado durante o tempo na cirurgia, a gente pode ter algumas complicações, que são umas complicações que envolvem um pós-operatório, na verdade, envolve um intraoperatório, né? O paciente, às vezes, tem uma alergia a alguma medicação, alergia a alguma anestesia, às vezes o paciente tem uma trombose, né? Tudo isso a gente tenta minimizar fazendo todo o pré-operatório e orientando, tentando orientar. Mas isso é um pouco do paciente. Às vezes a gente não consegue saber o que ele pode ter, né? Então, A questão da anestesia, ainda toma anestesia geral? opa, Ainda tem isso. Porque pode hoje a gente tem ter anestesia. complicação disso. Depende da cirurgia que você vai fazer, né? A anestesia. Hoje a anestesia geral, ela evoluiu demais. É. Porque Demais. eu lembro que no passado tinha isso. Sim, né? maior risco, do tal, medo as de fazer, eu lembro. medicações. Muita gente, as pessoas têm um medo por causa do desconhecido, né? Hoje, todo paciente passa por uma visita pré-anestésica. Antigamente, não. Você conhecia o anestesista na hora que você ia operar. Né? Hoje, não. Hoje, o paciente ele passa por uma visita pré-anestésica para esse anestesista, ou enfim, a equipe desse anestesista saber o que esse paciente tem de histórico. Né? Histórico de cirurgias, por exemplo. Olha, por exemplo, vai numa consulta. Você tem alergia a alguma medicação? Você já tomou alguma medicação que te deu alergia? Tem medo? Você fez anestesia? Essa parte a gente nem fala, viu? É melhor não falar. Senão, se começar a falar, a paciente vai embora, não tem jeito. A gente tem que orientar. Então, assim, tudo isso é para minimizar riscos, né, gente? A gente tem. Se você atravessar a rua aqui, você pode ser assaltado? Não, assaltado é uma das coisas, né? Né? Vamos falar, assaltado é uma. Mas você pode ser atropelado. Não pode? A gente não sabe. Eu tô me arriscando. Lógico, vai ser Até uma você ficar em cirurgia. casa sem fazer nada, tá se arriscando, vai saber o que pode acontecer. Mas cai de uma escada, por exemplo, de um degrauzinho besta, bate a cabeça, Quem já viu o filme Premonição sabe, né? não é? Cai um tijolo na sua cabeça. Você fala, acontece. Então, então. eu acho que você prevenir e tentar minimizar esses riscos que é o mais importante, tá? Que é através dos exames, através dessas visitas, essas consultas pré-anestésicas, que é o maior medo do paciente. Saber o que o paciente toma, não pode mentir para o médico. A gente precisa falar tem o ser que mais- toma, o que deixou de tomar, se está tomando alguma coisa. Mentir se é tá um tiro no pé, né? Pois é, mas Você tá se colocando em risco. exatamente, se colocando em risco. Uso de drogas, às vezes. Ok, gente, tá tudo bem, mas tem que falar pro médico. Ele tá botando Não você. vai te julgar. Não vai te Ele julgar. quer te salvar. Ele É, quer te ajudar. segurança no que tá sendo Segurança. feito, né? Então a gente tem que falar isso hoje, porque hoje é uma coisa aberta, né? Então tem que entender que tem que falar isso. Eu lembro a última operação que eu fiz foi do apendicite. E aí eu lembro que tava lá na mesa e o médico falou, conta de 10 até 1. Já comecei no Pronto. 10, 9,
Nem Não, uma lembro. delícia. Acordei no pós-operatório. Anestesia geral é uma Sede, não pode delícia. beber água. Não pode. Até Boca seca. É. Não podia beber água de jeito Até nenhum. você não acordar bem, o perigo é você beber água e o que acontecer? Você engasgar e ir pro pulmão, entendeu? Então, Entendi. esse é um risco. Então, tem que ter o tempo de liberação de água, de liberação de comida. Às vezes o paciente, doutor, tô com fome. Calma, ainda não dá para comer. Espera um pouquinho, já vai passar, já vai, entendeu? Deixa você acordar bem, porque engasga, vai pro pulmão, pronto, acabou. Não aconteceu nada na cirurgia. Bebeu Tomou água, uma água, morreu. entrou no pulmão, entendeu? Então tem tempo para tudo, né? Então isso é muito importante as pessoas entenderem. Por isso que eu falo, não banaliza a cirurgia plástica, mas não banalize nenhum tipo de cirurgia, tá? E dentro da área da cirurgia plástica, ou da estética mesmo, o que está vindo aí de inovação, de coisas novas, produtos? Produto tem bastante chegando, coisa boa. Botox, por exemplo, para durar 1 ano, que a gente quer muito, porque dura só 4 a 6 meses. Eu faço 2 vezes no ano. Não é? Então, assim, são coisas que a gente está esperando, que nos congressos internacionais eles têm falado que vão chegar. No Brasil demora tudo um pouquinho mais para chegar, né? A gente tem um delay. tempo mais, um delay, vai dizer assim, né? Normal. Um delay das novidades, vamos assim. Mas hoje tem bastante produto que previne, né? Por isso que as mulheres estão chegando, por exemplo, fazendo uma cirurgia mini lifting, que é uma cirurgia do rosto, que é a cirurgia para melhorar a flacidez de pele, tirar ruga, enfim. Hoje a gente tem alguns procedimentos que eles tardiam uma cirurgia dessa, às vezes. Às vezes o paciente não precisa. Por quê? Porque ele começou cedo fazendo, por exemplo, um botox. Ele vai evitar que aquela ruga que forme uma fratura dérmica, que a gente fala. Porque daí, quando formou a fratura dérmica, a gente tem que entrar com preenchedor junto. Então, tudo isso que tem se feito, e não só como produto, como uma dieta anti-inflamatória, que a gente fala muito. Dieta anti-inflamatória, a gente sabe que é a dieta que é livre de... Não é livre, mas com menos açúcar, com menos gordura. Então, começa ali da base, né, gente? É que nem você pôr uma sementinha para plantar. Se tiver uma terrinha ruim, vai rolar? Não vai vingar. Então, eu acho que tudo é uma prevenção, né? Tudo é um preparo. Então, hoje tem bastante novidade, como eu te falei, esses aparelhos para lipoaspiração, que é o Vaser, o Morpheus, o Renuvium, são aparelhos que vêm para ajudar com tecnologia a melhorar a flacidez, a minimizar os danos de uma cirurgia, tudo isso, entendeu? Então, acho que hoje tem bastante coisa para... E como eu falei, a mulher brasileira é muito exigente. A mulher brasileira, ela não quer ter uma celulite, né? Agora, assim, a americana, ela gosta de tudo over. Ela gosta do peitão, mas se o peitão dela tiver aqui caído, para ela tá tudo bem. A mulher brasileira, não. Ela não quer. Então, por quê? Porque ela expõe mais o corpo, né? E é muito regional isso. Por exemplo, Rio de Janeiro. Mulherada antes não gostava muito de peito no Rio de Janeiro, é tudo bumbum. Sabe? Elas não queriam prótese. Hoje não, elas querem prótese e bumbum. A mulher de São Paulo, mulher do estado de São Paulo, ela, na verdade, ela quer ter um corpo harmônico, tá? Porque ela se expõe, mas ela expõe menos que o Rio de Janeiro, né? Então tem tudo isso, é muito engraçado isso. No Brasil, essa miscigenação também da cirurgia plástica, né? Mas mama é uma das que mais, assim, a mulher fica muito contente quando ela opera a mama, porque eu costumo dizer que para elas, falei, gente, peito no lugar não tem preço. E melhorando a autoestima, ela vai ter uma vida mais satisfatória, vai conviver melhor com as pessoas, né? Vai ter uma qualidade de vida boa. Né? Exatamente, a autoestima, né? Eleva tudo, né? Você fica mais feliz. Não é só elevar o peito, né? Não é só o peito. Eleva tudo. Eleva tudo, você fica mais contente, põe uma blusinha, você consegue comprar uma blusinha, essa blusinha fica linda, entendeu? Então, assim, fica feliz. Fica feliz, a energia fica boa, né? A energia fica boa, Com pronto, certeza. acabou. Não é? Eu acredito muito nisso. Energia boa vai bem, né? Então é isso aí, você fica com uma vibe legal. Então aí tudo ao redor fica legal também. E a né? questão da manutenção, como que funciona? Você fala exatamente do quê? Da mamoplastia. Bom, mamoplastia com prótese, sim, com prótese, sem prótese. Mamoplastia sem prótese, na verdade, ela tem um envelhecimento de acordo com a idade do paciente. Assim como você vai envelhecer, a mama também vai envelhecer. Então, ela perdeu um pouquinho de formato, às vezes dá a gente chama de ptose, né? Uma caidinha, né? Ceder, ela vai ter. A prótese, quando a gente coloca uma prótese, a gente tem que entender que a prótese não é para a vida toda. Hoje a prótese tem que ser realmente trocada. Existe tempo certo, validade para ser trocada? Não existe um tempo certo. Entre 10 e 15 anos é um tempo que você tem para avaliar como está o seu corpo. Mesmo porque em 10, 15 anos você também vai envelhecer. Então, o envelhecimento não é só a prótese ficou velha.
a prótese perdeu a validade. A gente tem que avaliar como um todo, esteticamente também, mas porque a prótese é um corpo estranho. Então, ela tem uma limitação realmente de tempo, uma validade, vamos dizer assim, né? Elas não são vitalícias, tá? Então, isso é muito importante o paciente entender. Eu tenho um paciente que está com 15 anos de prótese, 18 anos de prótese, está super bem, mas sabe que um momento ele vai ter que mexer. Nossa, 18 anos e nunca fez. Às nunca... vezes não precisou Caramba, mexer porque tá bastante tempo, bem, Bastante. né? E Quase tem 2 paciente décadas. que às vezes com 3 anos de cirurgia, 3, 4 anos de cirurgia, tem uma contratura, que é um Caramba. espessamento da cápsula que vai ao redor da prótese por conta de reação do organismo mesmo, né? Os pacientes mais inflamados, eles reagem mais a esses corpos estranhos. Aí, quando eu falo em corpo estranho, não é só prótese, tá, gente? Vacina é um corpo estranho pra gente, né? Porque ele não nasceu da gente, né? Os DIUs, né? A mulher usa DIU. Os chips da beleza, né? Que hoje tá muito utilizado, que é a reposição hormonal. Tudo isso é um corpo estranho para o nosso organismo. Ele entende que aquilo não faz parte da gente. Então, às vezes, ele quer mandar embora e ele causa essa inflamação, né? Então, tem muito paciente que tem dificuldade de emagrecer porque é inflamado, tá? Então, tudo isso tem que ser básico mesmo, isso aqui. E, assim, na internet tem muita informação. As pessoas estão tentando se cuidar mais, né? Mas a gente tem que lembrar que tem mais obeso no mundo do que não obeso. Sério? Sério. Não Tá? sabia desse dado, não. Pois é. Então, a gente tem que entender isso daí, que a gente precisa fazer a nossa parte. É estilo de vida, né? Se você não muda, não se reeduca, né? Não se compromete com você mesmo, Isso. É autoamor, né? sem Acho que dúvida. eu costumo dizer que é autoamor isso, né? Você tem que se gostar, não é só empoderar, né? Acho que tem que ter autoamor. Você se cuidar, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua alimentação. Eu acho que tudo isso faz... você só tem ponto positivo no futuro. Vamos se cuidar, né, Júnior? Eu já tô tentando aqui. Estamos se cuidando, né? Não, eu acho que o homem se cuida também, tá, gente? Não, eu acho É que ele é menos às cobrado. vezes, daqui a pouco, o homem que tá se cuidando mais que a mulher também. Mas o homem é menos cobrado que a mulher, né? O homem é bem menos cobrado. Então, eu acho que a mulher acaba se cuidando também, não só por ela, mas é também pro outro. Com certeza. O homem não. O homem... A gente aceita uma barriguinha no homem, mas a gente não aceita a barriguinha na mulher. Né? O homem que se cuida é um diferencial. A mulher que se cuida é obrigação, né? Ela tem a obrigação de se cuidar. Acho que você né? Eu resumiu sempre fui bem. muito vaidoso, desde pequenininho, sempre fui. Tá vendo? Mas Sempre quis passar creme. tá vendo? Mas a maioria não gosta não, tá? É. O homem é um paciente que não adere a tratamento. Principalmente dermatológicos, coisas, eles... Agora mais. Mas realmente não é um paciente mais... Que assim, ele usa um mês, depois ele, tipo, não quer nunca mais olhar. Olha lá. É verdade. Será que sou eu? Será que sou eu? Ah, sim, você pode ser. Eu tenho mulher assim. O Lucas tá também. aprendendo agora a usar filtro solar, não usava? Não uso. Mas nem só questão estética. Não né? comprei Gente, ainda, hein? gente. Saúde. Protetor solar tem que começar a usar Aí, vou desde os levar 6 bronca de meses novo. É bom. de Vou levar bronca de vida. novo. É bom. Você ainda com esse olho azul, com essa pele clara, câncer de pele não aparece hoje não, ele aparece 20 anos depois da exposição solar, tá? Aí eu levando bronca de novo. Mas Ó, tem que levar mesmo. Tem que usar. Você também. Não, Aí usa Tá tudo. vendo? Eu que não uso nada. Essa Protetor luz solar aqui, eu ó, uso. do estúdio, É. Não, eu vim. Antes de vir gravar, eu já passei o protetor é isso solar. mesmo. Tem que Você fazer. viu? Tá? Eu também tô Cumpri de na protetor. cartilha, não? Eu tô de protetor solar também. Eu não. Mesmo porque os protetores solares hoje, ó, eu vou entrar um pouquinho na área da dermato aqui, né? Não sou dermatologista, tá? Mas eu gosto muito da área. Hoje os protetores solares têm muitas substâncias dentro que ajudam a melhorar a flacidez, a melhorar anti-aging, que a gente chama. Então, por exemplo, o protetor solar hoje tem ácido hialurônico, que nós temos no nosso organismo, mas que a gente vai perdendo com a idade. E aí a gente quer ir por lá, preenchedor de ácido hialurônico, né? Então, hoje a gente tem ácido hialurônico em protetores solares, a gente tem algumas outras substâncias, vitaminas que ajudam a melhorar a consistência da pele. Então, hoje, o produto ele não vem único, às vezes ele vem associado com algumas coisas que você facilita a sua vida. Um combo. É um combo. Mas é real isso, então, não é só marketing. Não é Ai, que marketing. maravilha. É realmente. É, não, E mesmo porque eu compro, eu já vejo lá, ácido hialurônico, tudo. Pode usar sim, Sim. funciona, realmente. E além disso, você usar isso diminui seu tempo de tratamento na frente do espelho, né? Você passa um produto só, em vez de passar 5. Né? Então, as empresas, os laboratórios, enfim, elas têm cada dia mais diminuindo o seu tempo, não na frente do espelho exatamente, mas a vida nossa é muito corrida hoje, é muito estressante. A gente tem que estar hoje aqui, amanhã lá, daqui a pouco em tal outro lugar. Então, para facilitar a vida,
do ser humano, eu acho que tem bastante coisa para ajudar. Tá Hoje certo, tem muitos aparelhos estéticos Ninguém tem também paciência que pra ficar ajudam. fazendo meia hora de skincare também. Não tem, né? Você vai lá na esteticista uma vez a cada 15 dias, 30 dias, enfim, para ela te ensinar a aprender a fazer seu skincare, né? Que é cuidar de você. Então, o protetor solar é um mínimo. Vou te dar um de presente, Lucas. Me dê. Pronto. Presente. De aniversário, só em dezembro. Não, eu acho que você tem. Começar a usar. Eu acho que se você encontra com ele, você tem que trazer o protetor e passar nele. Falar, passa aí agora. Se passar no próximo programa, você Tá passa. amarrado em Você você. passa em mim aqui, Eu acho importante. Tá certo. Sua amiga Karina mandou um beijo pra você aqui no meu celular. Perguntei se ela queria mandar alguma coisa. Falou, manda um beijo pra Karina. Ah, essa xará. lindeza. Figura, né? Adoro. A gente conhece desde pequena. Desde que fazia arte. Já queria fazer medicina nessa época, viu? Ah, Quando eu é? conhece a Karina. Conta uns podres dela. Não Não, conta, vou falar Pula não. essa Aí parte, deixa em corta, off, corta, deixa pros corta, bastidores. corta. Não, não vou falar. Corta. Não, xará. Muito boa, muito boa. Ela gosta Ela muito não tem dela. podre, ela só tem coisas boas. Olha, você viu? só. Concordo. Vou assinar embaixo. Viu? Ela é boa Vou de assinar coração. embaixo. Ela é muito. Ela é boa de coração, né? Eu acho que a gente Assina tem. embaixo. E hoje a gente tem empatia para as pessoas que são parecidas com a gente, né? Eu acho que, como falei de novo, energia, né? É. Semelhante atrai semelhante. aí. Semelhante atrai semelhante. A gente chama isso de tropismo. Tropismo? Tropismo. Isso é da biologia, gente. Tropismo, Ah, tá? Você atrai aquilo que você tropismo eu não conhecia. chama. Tropismo. Vou pesquisar. Vai depois. pesquisar. Papo bom hoje, hein, E, Júnior? doutora, Muito deixa os seus contatos para quem estiver interessado em fazer algum tipo de cirurgia. Claro. Já tem a doutora certa aqui, gente, por favor. Bom, meu Instagram é doutora _ Karina Aprilante. Telefone de consultório. Do telefone de consultório? O que for mais fácil, se É. quiser. No Instagram tem tudo Tem no isso, Instagram? né? No link Coloca da o Instagram bio. também lá na... No link da Fica na bio descrição. tem. E eu atendo Jundiaí, atendo em Jundiaí, mas opero Jundiaí, São Paulo, Campinas, enfim. Mas eu sou chata no pós-operatório, hein? Tá? Eu sou crica. Vai puxar a orelha do pessoal. Vou. Tem que puxar Puxa a mesmo. orelha. Que é bom, né? Senão depois você que tem Paciente que ficar faz aguentando. arte, é gente. bom, Paciente faz arte. Ah, depois que fica Faz arte. reclamando na sua orelha. Aí não dá, né? Faz arte. Eu falo, Às vezes eu vejo no Instagram a paciente e falo, o que você tá fazendo aí? Tá Quer certo. morrer, né? Ah, tem que ser assim Ai, doutora, para de me falar. Eu falei, fico sim, tô olhando, só tô de olho. Eu falo. Cuidado, né? É. Tudo bem. Obrigado, doutora, pela presença. que agradeço o Foi convite. uma Boa conversa muito deliciosa. instrutiva. Eu Foi, eu foi. falo bastante, né? Não sei se A deu gente pra gosta. gente entender, enfim, mas eu adorei o convite. E quando precisar, tô à disposição. Nós agradecemos. Estamos Tá às bom? ordens aqui. Obrigada, gente. Agradece. Rede social, Lu? @Tudo Talk em todas as redes sociais. Em breve o Júnior vai estar no OnlyFans também. A gente tá Tá combinando. doido? Tá louco! vendendo meu corpo Vai aqui? estar fazendo Gente! procedimento estético aqui. Ele, o nosso Olha diretor. só. Primeiro, Ele, o nosso Gente, diretor, pior que esse já negócio estão dá se dinheiro, programando né? já. primeiro de quer que dois. eu dance. Agora que tá abrindo o OnlyFans pra mim, Lucas. Faz o Pix lá que ele vai começar a Tá fazer. tudo- Ele é o não, nosso para de me diretor aqui, vender. hein? Você vai começar com o quê? Ah, tô fora. Mostrando o pezinho? Vocês estão aprontando já, diretor. Conta pra nós hein, o making off. Mostrar cicatrizes Melhor não, lá no melhor não. OnlyFans. Gente, Mas se agradecer. inscrevam lá nas nossas É. redes sociais, brincadeiras à parte. Temos o nosso Pix também para quem quiser colaborar com o programa. Ui, Opa, quase que eu derrubava. ela Fiquei ficou nervoso nervoso, aqui ficou com o nervoso, OnlyFans. hein? Fiquei nervoso. E a nosso apoiador, Cadê o nosso apoiador? Ex-Prevent. Ex-Prevent. Agradecer mais uma vez pelo apoio que vocês estão ajudando aqui a manter toda essa estrutura, né? com certeza. Cachê do Lucas que é caro, cachê do diretor. Muito, muito. Eu tô aqui por amor à profissão. Com certeza, nós acreditamos nisso, óbvio. Tá aqui, gente, então quem quiser fazer o seu orçamento lá com ele sem compromisso algum, só mirar na tela. Isso aí, bora lá? Bora, beijos! Tchau. Tchau, gente. Obrigada.